Olá, olá! Sejam bem-vindos ao canal Biodica. Como o próprio nome está dizendo, aqui nós vamos tratar de vários assuntos importantíssimos dentro da biologia para as suas provas do seu vestibular, como por exemplo a sua prova do Enem. Então no vídeo de hoje nós vamos tratar de um assunto que é lindíssimo dentro do programa da biologia, que é a embriologia. Portanto, depois da vinheta, Biodica para você! Muito bem, estamos de volta agora aí para dar continuidade ao nosso estudo da embriologia, agora com a parte 3 com vocês, tá certo? Nós estamos já começando com uma parte muito importante, que é a organogênese. O que seria a organogênese? Bom, na parte 2, nós falamos sobre os folhetos embrionários, os folhetos germinativos, que é justamente aquelas camadas de células embrionárias, que é a ectoderme, que é a camada externa que envolve o embrião, a endoderme, que é a camada interna, que envolve internamente o embrião, e a mesoderme, que é a camada de células embrionárias intermediária, que fica entre a ectoderme e a endoderme. Então aqui agora nós tratamos nesse slide justamente o que esses folhetos germinativos vão dar origem, o que eles vão formar justamente a partir da fase embrionária, que são os órgãos, os tecidos, os sistemas. Então, por exemplo, vocês têm aí nesse quadro, como por exemplo a ectoderme, que é a camada externa, vai dar origem, então, justamente por ser uma camada externa, dá muita origem à parte, por exemplo, de mucosa, a parte mucosa oral, a mucosa anal, justamente a sua epiderme, os derivados da epiderme, justamente você tem, então, o seu sistema nervoso. O sistema nervoso, então ali, cuidado, ectoderme. Relacionou sistema nervoso, você logo pensa com ectoderme, todas as estruturas do sistema nervoso, tá certo? Mas você tem também ali, justamente a sua mesoderme. A mesoderme, o que ela vai formar? A mesoderme, você falou no vídeo 2, que a mesoderme está relacionado com o celoma. Lembra? O celoma é aquela cavidade na fase embrionária que mais tarde vai dar origem, então, uma cavidade que, esse espaço que abriga os órgãos. Para você falar que é um celoma, essa cavidade tem que ser totalmente revestida por mesoderme. Mas aqui é o que a mesoderme realmente vai formar. Então, no caso, quando você pensa em mesoderme, você pensa, por exemplo, na parte de sustentação. Tá? Seus ossos, suas cartilagens, é tudo formado a partir da sua mesoderme. Tá joia? Você tem, então, assim, sua musculatura. Sua musculatura está relacionada justamente então ali, tá, com a sua mesoderme, tá, que é formada a partir da mesoderme, Você vai ter então ali, por exemplo, a sua medula óssea, que fica naquela porção interna dos seus ossos, que dá origem às células do seu sangue, tá? Tudo formado a partir da mesoderme. Você vai ter então ali também a sua parte do seu sistema genital, formado também pela sua mesoderme, tá joia? E aí você tem a sua endoderme. A endoderme está mais relacionada com o seu sistema digestório, tá ok? Já estou tirando essa dica aí. Então, quando você fala, por exemplo, o trato digestório, seu sistema digestório formado a partir da endoderme, os revestimentos do sistema digestório formado pela endoderme, vou dar origem também à endoderme, vai dar origem ao seu pâncreas, ao seu fígado, tá certo? Então, no caso, você vai ter também, além do sistema digestório, você tem também o sistema respiratório, formado também a partir da sua endoderme, tá joia? Agora, no caso que você fala, então, em epitélio de revestimento do seu sistema digestório, como eu coloquei, por exemplo, nesse slide, cuidado que, com exceção da sua boca, tá? E do seu ânus. O revestimento, a mucosa anal, a mucosa bucal, que é justamente essa parede interna da sua boca, que é também um revestimento, da mesma forma que você tem na região anal, que é uma mucosa. Isso tudo já é formado pela ectoderme, como vocês estão vendo aí no slide aí para vocês, tá certo? Então você tem no quadro a ectoderme formando revestimento da mucosa bucal e anal, e lá você tem justamente a endoderme formando o revestimento do sistema digestório, com exceção do revestimento da boca e do ânus. Tá joia? Então ali, isso daí eu não tenho outro termo para vocês, moçada. Infelizmente, isso é muito decoreba, tá? É bem decoreba. Para quem for fazer área de saúde, quando chegar na faculdade, você vai se lembrar disso, tá? Que realmente você tem que decorar. Então ali, muitas dessas informações, o que vai ser formado pelos folhetos embrionários. É muita decoreba, infelizmente. Tá joia? Mas tenha isso em mente, porque isso aí realmente é muito cobrado, às vezes, em prova de vestibular, quando cai essa parte do desenvolvimento embrionário. Vamos para o próximo, então? Vamos lá!
Então, dando continuidade, vamos lá. Agora nós chegamos numa parte que isso eu posso dizer para vocês com tranquilidade. É uma das partes da embriologia que mais aparece em provas de vestibulares. Então você vai tomar muito cuidado com o que nós vamos ver agora com vocês, que é justamente o que está aí nesse slide, os anexos embrionários. O que são os anexos embrionários? São estruturas que têm funções próprias formadas durante o estágio embrionário, que vão estar relacionadas com a nutrição do embrião, com as trocas gasosas do embrião, tá certo? E também com a proteção do embrião, evitando o ressecamento, a desidratação do embrião, proteção contra agentes que estão ali, infecciosos. Tudo isso está relacionado com esses anexos. Justamente são estruturas formadas durante a fase embrionária. O primeiro que nós vamos dar uma olhadinha então aí, tá, que é justamente a chamada vesícula vitelínica ou saco vitelínico. O que seria essa vesícula vitelínica ou saco vitelínico? Vamos lá. Isso é uma pequena estrutura, então, que ela é mais desenvolvida, tipo uma bolsa. Ela é mais desenvolvida, por exemplo, nos peixes, tá certo? Mais desenvolvida nos répteis, nas aves. Nos mamíferos, ela é mais reduzida. Por que ela é mais reduzida e por qual que é a função do saco vitelínico? Tá? O saco vitelínico ou vesícula vitelínica, o próprio nome está falando, vai armazenar justamente o vitelo. O vitelo é aquela substância que lá no primeiro vídeo da embriologia eu já expliquei para vocês, que é aquela substância que vai nutrir as células embrionárias. Então o saco vitelínico, armazenando essa substância, serve justamente com que função? Para nutrir justamente as estruturas embrionárias. Tá certo? O embrião, as células embrionárias que estão ali recebendo essas substâncias para poderem se multiplicar e continuar formando ali as estruturas embrionárias. Tá? A estrutura que depois então ali vai chegar ao estágio de feto. Né? Então, no caso, o que acontece? Nos peixes, essa estrutura é maior, essa bolsa é maior. Tá? Inclusive nos répteis e nas aves. Os anfíbios não têm uma vesícula vitelínica totalmente desenvolvida, por quê? Porque as células dos anfíbios já têm bastante vitelo. Tem uma certa quantidade de vitelo suficiente para poder serem nutridas. Né? Já nos mamíferos, por que acontece que a bolsa vitelínica, ou vesícula vitelínica, ou saco vitelínico, ele é reduzido? Porque justamente você deve se lembrar, se você assistiu, então o vídeo 1, né? Se você não assistiu, volta lá e dá uma olhadinha, dá uma conferida. Lá eu estou explicando que o ovo, ou seja, a célula ovo, o zigoto, tá, dos mamíferos, que prevalece mais, é um ovo chamado oligolécito, que tem pouco vitelo. Né? Então o que acontece? Se tem pouco vitelo, quem que vai compensar justamente a nutrição do embrião? É a placenta. É a placenta que vai fazer esse serviço, então, justamente de nutrir. Só que no início da gestação, o que acontece? Dependendo do animal, a vesícula vitelínica é que faz isso. Só que nos mamíferos, como vai ter a placenta e o zigoto é um zigoto com pouco vitelo, não há necessidade, então, de uma vesícula vitelínica muito grande, porque não vai ter vitelo suficiente para isso. E a placenta assume essa função. Por isso que nos mamíferos, a maioria dos mamíferos, a vesícula vitelínica ela é reduzida, ok? Só que tem um pequeno detalhe, preste atenção. No início da fase embrionária, a vesícula vitelínica não tem somente essa função de nutrição do embrião, não. Tá certo? Por quê? Justamente a vesícula vitelina ela também vai ter uma função hematopoética. Como assim? Formar células sanguíneas, formar hemácias. Que depois, quando os ossos vão sendo formados, já vai ter a formação da medula óssea. Aí a medula óssea passa a assumir essa função. E a vesícula vitelínica fica mesmo somente com a função de nutrir o embrião. Isso é só na fase inicial da fase embrionária, vamos dizer assim, que a vesícula vitelínica tem essa função além da nutrição, vai ter a função hematopoética, ou seja, formar células do sangue, ok? Então, lembre-se disso, tá? Ela é mais desenvolvida nos peixes, nas aves, nos répteis, né? E nos mamíferos é mais reduzida, porque a placenta compensa justamente essa ausência, essa pouquíssima quantidade de vitelo, então tendo uma vesícula vitelínica reduzida. A placenta que vai fazer esse processo. Vamos para o próximo, então? Vamos lá. Olha só, esse outro anexo agora, tá? Que eu quero que vocês tomem muito cuidado. Esse anexo ele é muito cobrado, tá? Justamente em provas, que é justamente o âmnio, ou a gente fala também sobre uma bolsa amniótica. O que seria isso? O âmnio é uma bolsa membranosa que contém um líquido chamado líquido amniótico. Você já viu aquela situação quando a mulher, por exemplo, ela está em trabalho de parto, então ela tem que ser encaminhada imediatamente para a maternidade, porque a criança vai nascer, aí quando ela fala que a bolsa estourou, começa a escorrer aquele líquido todo por entre as pernas da mulher, é essa bolsa aí, que rompeu. Então, justamente essa bolsa contém esse líquido, quando rompe,
É porque justamente a criança está nascendo, tá certo? Está vazando totalmente o líquido amniótico. Então, por causa desse líquido, é que nós atribuímos certas funções para a bolsa amniótica, para o âmnio, tá? O que seria isso? Primeiro de tudo, a bolsa amniótica, tá, que contém esse líquido, chamado líquido amniótico, surgiu a partir dos répteis. Muito cuidado com essa informação. Os répteis são os primeiros animais amniotas. Surgiu a partir deles. Então, ou seja, quem vai ter bolsa amniótica, tá? Ou âmnio? Répteis e o que vem depois, as aves e os mamíferos, tá certo? Então, no caso, o que seria atribuído uma função para o âmnio, que na verdade mesmo acaba sendo função do líquido amniótico. Então, esse líquido amniótico protege o embrião contra o ressecamento, contra a desidratação. Então você pode ver então que os répteis, tá, já tendo esse líquido no interior do ovo, já indica uma total adaptação ao meio terrestre. Porque significa que o embrião dos répteis não precisa ser jogado, por exemplo, lançado na água para não ressecar, não desidratar. Isso é o que acontece com os peixes e com os anfíbios, porque eles não têm essa bolsa amniótica, não têm esse líquido amniótico. Então os peixes e os anfíbios, eles são considerados animais o quê? Anaminiotas. Anaminiotas é que não tem o âmnio, não tem o líquido amniótico. Então eles dependem ainda da água para a reprodução, para o desenvolvimento embrionário. A partir dos répteis já não precisa mais, com o surgimento do âmnio e principalmente do líquido amniótico. Tá certo? Então, o surgimento do âmnio com justamente o líquido amniótico é considerado uma adaptação ao meio terrestre que surge a partir dos répteis, ok? Então, no caso ali, assim, ó, tá? Lembre-se, se surgiu a partir dos répteis, quem tem o anexo embrionário âmnio ou bolsa amniótica, tá? Répteis, aves e mamíferos, tá? Então, justamente, protege esse líquido contido justamente ali, tá, dentro dessa bolsa amniótica, protege o embrião contra a desidratação, contra o ressecamento, mas também protege contra a ação de micro-organismos. Então tem uma ação antisséptica. Mas já que é um líquido que o embrião fica ali flutuando, vamos dizer assim, isso também acaba protegendo o embrião contra choques mecânicos, contra algum abalo. Tá? Por exemplo, aquela tal situação, uma mulher que está grávida, ela pode dançar? Pode, lógico, tem que tomar ali certos cuidados, mas ela pode dançar? Pode. A criança está ali protegida por esse líquido. Não pode fazer esforço demais, que também pode dar um procedimento que nós vamos falar depois aí, que pode dar um descolamento de placenta, que é um outro anexo que nós vamos falar aí também, tá certo? Então não é bom fazer esforço demais, né, tão exagerado, tá certo? Mas pode, por exemplo, dançar, pode, ali tranquilamente, né, porque a criança está ali flutuando nesse líquido. Então isso é o que é proteção contra choques mecânicos, além da proteção antisséptica, que é proteção contra a ação de micro-organismos, e a principal proteção que é contra o ressecamento, ok? Vamos para o próximo então? Vamos lá. Então olha só, esse outro anexo embrionário agora também é de extrema importância, tá? Já foi muitas vezes cobrado em provas também, que é o alantoide. O que seria o alantoide? Bom, o alantoide nada mais nada menos é um anexo, tá? Que surgiu também a partir dos répteis, assim como o âmnio. Então, como eu acabei de falar com vocês, o âmnio ele surgiu a partir dos répteis, então ele está presente em répteis, aves e mamíferos. Então, os répteis são os primeiros animais amniotas. A mesma coisa vai ser agora para esse anexo embrionário. No caso do alantoide, como ele surgiu a partir dos répteis, então os répteis também são os primeiros animais alantoidianos, ok? Então, no caso, o que acontece? Tá? O alantoide, juntamente com um outro anexo, que é o próximo que nós vamos dar uma olhada, chamado corion, tá? Forma justamente uma junção que a gente chama de alantocorion. E essa junção do alantoide e desse outro anexo chamado corion fazem parte da formação da placenta. É por isso que você observa que determinadas funções que o alantoide faz, a placenta também faz. Porque o alantoide faz parte da formação da placenta. Tá? Então, no caso, o que acontece? Tá? O alantoide ele promove a retirada e o armazenamento também assim de excretas, tá, produzidas pelo embrião. Isso a placenta também faz. Ela faz a eliminação de excretas. Então, o que está relacionado com a excreção do embrião, tá, tanto placenta quanto o alantoide fazem isso. Porque o alantoide faz parte da formação da placenta. Né? Mas só que também o alantoide ele promove as trocas gasosas do embrião. Função que a placenta também realiza. Porque o alantoide faz parte da formação placentária. Ok? Só que tem uma outra função também que eu quero que você tome muito cuidado, que é justamente nos embriões de répteis e aves.
Tá? O que vai acontecer? No embrião desses animais, é necessário um cálcio para formar o esqueleto, né, embrionário. Durante a fase embrionária vai sendo formado o esqueleto desses animais. Então o que acontece? Como esses animais são envolvidos ali durante a fase embrionária pelo ovo, né, na casca do ovo tem bastante cálcio. Pronto, o que acontece? O alantoide ele promove uma retirada de uma certa porcentagem de cálcio da casca dos ovos dos embriões, envolvendo os embriões de répteis e aves, e redireciona esse cálcio para a formação do esqueleto embrionário nesses animais, tá certo? Então, ou seja, além de promover, né, a formação do esqueleto embrionário, retirando o cálcio da casca dos ovos dos répteis e aves, é logicamente que isso acaba facilitando também, na hora da eclosão do filhote, quebrar mais facilmente a casca do ovo, para o filhote então sair do ovo. Então, quem promove essa facilidade de quebrar a casca também é o alantoide, por também promover a retirada de cálcio da casca do ovo desses animais. Tá joia? Muito cuidado, então, com essa informação, principalmente essa terceira função, tá? Que o pessoal pode perguntar isso em alguma prova que você vai fazer. Tá joia? Então, vamos para o próximo anexo agora. Vamos lá. Bom, como eu falei no vídeo, no slide anterior, né? O córion, o que seria isso? Juntamente com o alantoide, o córion é um anexo membranoso. É um anexo membranoso que vai envolver todos os demais anexos embrionários, né? Então é um anexo assim, externo, mais externo, envolvendo todos os demais anexos, né? O córion, ele, juntamente com o alantoide, forma essa estrutura que a gente chama de alantocórion, que faz parte da formação placentária. Tá? Então, quem que tem justamente esse anexo embrionário membranoso que envolve os demais anexos? Répteis, aves e mamíferos. Então, surgiu a partir dos répteis também. Assim como o âmnion, assim como o alantoide, o córion também surgiu a partir dos répteis. Tá certo? Então, guarde mais isso aí. Ele reveste, então, ali, ó, ele envolve os demais anexos, surge a partir dos répteis, então está presente em répteis, aves e mamíferos, e juntamente com o alantoide, faz parte da formação placentária, por exemplo, nos mamíferos, ok? Vamos dar uma olhadinha então agora no próximo, que é de extrema importância. Vamos lá então. Nesse slide vocês têm justamente a localização de todos esses anexos que eu acabei de falar com vocês. Né? Vocês estão vendo ali justamente a vesícula vitelínica, que nesse caso, que é um embrião humano, a vesícula vitelínica ela é pequena, o saco vitelínico ele é pequeno, porque a função do saco vitelínico é fazer a nutrição do embrião. Então, nos mamíferos já tem a placenta que vai fazer essa função. Então, por isso que a vesícula vitelínica é pequena, porque vem de um zigoto. Os mamíferos, a maioria dos mamíferos vem de um zigoto que é oligolécito, que tem pouco vitelo, porque justamente o que vai compensar essa pouca quantidade de vitelo é a presença da placenta. Então, por isso que a vesícula vitelínica, nesse caso que vocês estão vendo aí, um embrião humano, a vesícula vitelínica ou saco vitelínico ele é reduzido. Vocês estão vendo ali justamente também o alantoide, tá? Onde que fica localizado, né? O córion, que é a membrana mais externa envolvendo os demais anexos embrionários, tá certo? Tem o âmnion, que vocês estão vendo que é aquela bolsa, onde ali dentro daquela bolsa mais clara está justamente então o embrião, né, que está em formação, depois o feto passa para justamente o estágio de feto e está todo envolvido para aquela bolsa mais clara onde tem o líquido amniótico. E aí vem justamente na parte externa, né, que é formado justamente pela junção do córion e o alantoide, vem a placenta, que é esse anexo que nós vamos falar a partir de agora. Muito cuidado com a placenta para sua prova. Vamos dar uma olhadinha? Vamos lá então. E aí vocês estão vendo justamente nesse slide, nós estamos começando a falar do que muitos autores consideram como o anexo mais importante. Não é que seja o mais importante, os demais anexos também têm sua importância fundamental para o desenvolvimento do embrião. Concorda? Depois de tudo que nós falamos aí até agora, né? Mas a placenta, ela tem funções que são realmente fundamentais para a sobrevivência, para o desenvolvimento do embrião. Tá certo? Para levar justamente uma gestação a termo, vamos dizer assim, até o final. A placenta é fundamental. E a placenta é um anexo exclusivo dos mamíferos, tá certo? Então, no caso, assim, justamente ele tem uma listinha de funções que são fundamentais para o desenvolvimento embrionário a partir justamente, ou seja, a partir não, né? Exclusivo dos mamíferos. Vamos dar uma olhadinha nessas funções. Vamos primeiro dar uma olhadinha aí, ó, tá? O aspecto de uma placenta. Vamos falar justamente a partir de agora desse anexo tão importante. Vamos lá. Nesse slide você tem essas imagens lindíssimas justamente ali do embrião, já na fase de feto,
né, envolvido ali no ventre materno, e a presença da placenta, que vocês estão vendo ali a localização desse anexo embrionário, né? A placenta tem uma função primordial, como eu já falei ao longo dos demais slides anteriores, que é a função primordial de nutrir o embrião, tá certo? Transferir nutrientes para o embrião, tá? Então, no caso, o que acontece? A placenta tem, assim, justamente os seus cuidados fundamentais que a mulher tem que ter, porque às vezes pode acontecer de um susto que a mulher pode ter em certas ocasiões, né, de às vezes ter um pequeno sangramento, tá? Ou às vezes um sangramento um pouco mais intenso, dependendo do organismo que está ali justamente sofrendo um processo que nós chamamos de um descolamento de placenta, né? Não é toda mulher que vai apresentar justamente esse processo, tá? Mas é por isso que às vezes tem certas pessoas que ficam cheias de cuidado com a esposa, a mulher, não sei o que, fica justamente ele não pode dançar, não pode fazer nada, porque fica com medo às vezes. É do descolamento, às vezes, de placenta, que a pessoa fica também com esse receio. Se tiver um descolamento de placenta, Vasco, sempre vai ter, então, por exemplo, uma perda da criança? Não, nem sempre, claro que não. Tá certo? Mas tem que tomar muito cuidado, senão realmente pode levar à perda justamente ali na gravidez, ela ser interrompida, né? Mas um repouso mais intenso, assim, pode ir voltando assim ao normal e ir levando depois a gestação a termo. Mas é um cuidado extra muito intenso que a mulher tem que ter quando acontece esse procedimento. Tá joia? Vamos dar uma olhadinha nas funções desse anexo embrionário. Vamos lá então. Bom, como funções da placenta que a gente pode atribuir, a primeira nós já falamos aqui, já acentuamos bastante, né, que é transferir nutrientes para o feto, para o embrião, para o feto, né? Então, transferindo esses nutrientes, a função primordial básica da placenta é nutrir o embrião, tá? Então, a placenta, como eu já falei com vocês, compensa a baixa quantidade de vitelo que vem desde do zigoto, tá? Que é onde a gente classifica os ovos, então, ou os zigotos, né, da maioria dos mamíferos, como oligolécito, que também pode ser chamado de isolécito ou alécito, tá? Que muitas vezes podem dizer que como tem pouquíssimo vitelo, nem tem vitelo. Não, não é que não tem vitelo, tem pouquíssimo vitelo mesmo. Então, por isso que a placenta vem e compensa essa pouca quantidade de vitelo, né, fazendo a nutrição embrionária. Mas não é somente essa função. Como eu já falei com vocês, né, que o alantoide ele faz parte da formação placentária, então uma função do alantoide é justamente remover e armazenar excretas. Lembra que eu falei isso aí com a Aninha mesmo no slide anterior? Então essa também é uma função relacionada à excreção do embrião, tá, que a placenta vai exercer. A placenta ela promove a eliminação de excretas embrionárias, que é também uma função tão relacionada ao alantoide. Isso prova, então, que o alantoide tem essa relação com a placenta, porque ele faz parte da formação placentária. Uma outra função também que o alantoide tem, e que você também encontra na placenta, são as trocas gasosas. Tá certo? O alantoide faz isso e a placenta também acentua também esse procedimento das trocas gasosas. Tá joia? Só que tem uma outra função que eu quero que vocês guardem relacionada à placenta, que é a função hormonal. Tá? Lá no primeiro vídeo eu expliquei sobre isso. Se você já esqueceu, dá uma conferida no primeiro vídeo, a primeira parte do nosso estudo sobre a embriologia. O que seria que eu falei lá? Bom, a placenta, a partir de um certo momento, quando ela é formada na gestação, né, a placenta ela secreta dois hormônios. O primeiro hormônio é o HCG, que é a gonadotrofina coriônica humana. Tá? O que acontece? Quando a mulher ela libera aquela célula que todo mundo fala errado, que é o óvulo, não, que na verdade é o ovócito 2. O ovócito, quando ele é liberado, ele vai para a tuba uterina, para esperar o espermatozoide, caso tenha justamente a relação sexual. Tá joia? Só que o que acontece? O ovócito foi liberado por uma pequena estrutura lá do ovário chamado folículo ovariano. Quando o folículo libera o ovócito, ele deixa de ser folículo e ele passa a ser considerado um corpo lúteo ou corpo amarelo. Tá joia? O que o corpo amarelo vai fazer? Ele vai justamente produzir um hormônio chamado progesterona. Antes, quando ele era folículo, ele produzia estrogênio. O que o estrogênio foi fazendo? O estrogênio foi aumentando, foi espessando a parede do útero, chamada de endométrio, porque é ali que vai ser implantado o embrião, tá certo? Para justamente desenvolver o processo da gravidez, da gestação, né? Então, quando era folículo, quando ainda tinha o ovócito, o folículo secretou, tá certo? Estrogênio que foi já tornando mais espesso a parede endometrial, a parede do útero, para possivelmente receber o embrião formado. Então, o que acontece? Só que, então, quando o folículo libera
justamente o ovócito, ele deixa de ser folículo. Então agora ele passa a ser o que a gente chama de corpo lúteo. Então o que vai acontecer? O corpo lúteo começa a secretar um ou outro hormônio, que é a progesterona. Progesterona vai fazer o quê? Vai manter, vai acentuar e vai manter o espessamento do endométrio, que começou com a ação do estrogênio, que era o folículo, que estava produzindo esse estrogênio. E agora o folículo virou o corpo lúteo. Então agora o corpo lúteo passa a produzir um outro hormônio, que é a progesterona. Por que recebe o nome de progesterona? Porque é chamado justamente, vem de progestare, ou seja, favorável, que promove a gestação. De que maneira? Mantém o espessamento do endométrio para justamente ter como o embrião ser implantado na parede uterina e ali ficar durante a gestação. Por isso que progesterona favorece a gestação, ok? Então o que vai acontecer? O corpo lúteo, que era o folículo, agora o corpo lúteo secreta progesterona, só que não pode parar de secretar progesterona, senão o endométrio vai descamar e se ali tiver embrião, junto, vai tudo embora. O que é isso? É o aborto, como eu já expliquei lá na primeira parte do nosso estudo de embriologia, ok? Então o que vai acontecer? A placenta, quando ela é formada, ela secreta um hormônio, que é o HCG, gonadotrofina coriônica humana. O que o HCG vai fazer? O HCG é que vai manter a atividade do corpo lúteo, para ele não parar de fabricar, não parar de secretar progesterona, para não ter a descamação justamente no endométrio, para não rolar, por exemplo, um aborto. Então a placenta vai mantendo a atividade do corpo lúteo para ele produzir progesterona através do hormônio que ela produz, que ela secreta, que é o HCG. É esse hormônio HCG, quando a mulher faz um exame, por exemplo, de urina, tá certo? É o que vai ser detectado. Um exame de sangue, vai ser a presença justamente de moléculas de HCG. Porque como a HCG vai para o sangue, depois o sangue é filtrado nos rins, sai na urina. Então, se tiver uma moléculazinha sequer de HCG presente no sangue ou na urina da mulher, o que acontece? É porque tem placenta. Se tem placenta, pronto, é o indicativo de gravidez. Tá joia? Mas só que aí está a situação. Isso vai acontecer durante um certo tempo da gestação. Tá certo? Que a placenta vai produzindo HCG para manter a atividade do corpo lúteo para ele não parar de secretar progesterona. Mas depois de um certo tempo, o que vai acontecer? O corpo lúteo vai parar de secretar progesterona. Tá certo? Aí o que vai acontecer? Ué, então vai rolar um aborto? Sem progesterona vai descamar um endométrio? Não, como eu já tinha falado lá na primeira parte do nosso estudo, lá no primeiro vídeo. Não, a placenta a partir daí assume a produção de progesterona até o término da gestação. Tá joia? Então essa seria justamente a função hormonal da placenta que eu quero que vocês tomem cuidado. Só que uma outra função também da placenta, que é uma função até bonita, poética. Sabe qual que foi um dos primeiros presentes que a sua mãe deixou para você quando você nasceu? Tá? O primeiro foram suas mitocôndrias. Tá? Que as mitocôndrias, que são justamente aquelas organelas que produzem energia para as nossas células, são todas de origem materna. Tá certo? Mas um outro presente que sua mãe deixou para você foi justamente você ter uma certa força, assim que você nasceu, de enfrentar esse mundo. De que maneira? Imunidade. Uma certa imunidade, você já nasce, que a gente chama de imunidade inata. Você já nasce com um certo grau de imunização. Porque anticorpos são passados através da placenta para o feto. Então, quando você nasceu, você já nasceu com uma certa quantidade de anticorpos. Existe um tipo de anticorpo, então, que consegue passar essa chamada barreira placentária. Por que barreira placentária? Guarde isso, cuidado. Não existe contato de sangue materno com sangue fetal. Não tem essa mistura de sangue, tá? Durante a gestação. Tá? Então, como é que vai passar anticorpos? Anticorpos são proteínas de defesa que estão presentes no sangue. Essas moléculas, elas conseguem passar. Os anticorpos passam através da placenta e chega até o feto. Tá? Então tem esse tipo de anticorpo que eu coloquei aí para vocês no slide, que anticorpo, como é que você chama o anticorpo? O anticorpo é uma proteína de defesa que você chama de imunoglobulina, que você representa pela sigla IG, I maiúsculo, G minúsculo. Tá joia? Então tem esse tipo de imunoglobulina, ou tipo de anticorpo, chamado de IgG. Esse é um tipo de anticorpo que consegue passar a barreira placentária e chegar até o feto. Quando você nasceu, você já tinha uma certa quantidade de IgG para já ir te defendendo justamente do mundo que você estava chegando, tá certo? Então foi um outro presente, além das suas mitocôndrias, que sua mãe estava te dando. Além da energia produzida pelas mitocôndrias que ela cedeu para você, ela também te cedeu a proteção para o mundo que você estava chegando através da imunidade. Então é isso que justamente durante a pandemia
o pessoal investigou muito. Mulheres que tiveram Covid-19, né? O que aconteceu? Elas desenvolveram esse tipo de anticorpo, o IgG, que é o tipo de anticorpo que a pessoa, quando tem uma doença, depois ela produz. Por exemplo, a Covid-19. Quem teve Covid-19 tem IgG, então ali no organismo, tá certo? A pessoa, quando toma vacina contra alguma doença, quanto, por exemplo, a Covid-19, o tipo de anticorpo que é produzido a partir da vacina é o IgG. Então, mulheres que tiveram, por exemplo, criança, né? Elas ficaram grávidas, e essas mulheres tiveram Covid, elas tiveram a formação do IgG no organismo delas. Adivinha? Passou IgG da mãe para o feto. Então, a criança já nasce com uma certa quantidade de IgG contra a Covid-19. Já nasce um pouco mais resistente. Bonito isso, né? Tá certo? Essa seria, então, justamente mais uma função, inclusive relacionada à placenta também. Tá joia? Vamos para a próxima, então? Vamos lá, vamos para o próximo assunto. E, finalmente, chegamos ao último assunto do nosso estudo de embriologia, que é a formação dos gêmeos. Nós vamos falar aqui dos casos mais tradicionais, que é a formação dos gêmeos, tá? Aqueles que são iguais, são geneticamente idênticos, tá? E os gêmeos, que muitas vezes o pessoal fala, então, que são os falsos gêmeos, porque eles não são iguais, tá certo? Os gêmeos são iguais, são esse primeiro caso que nós vamos dar uma olhadinha agora, chamado de univitelinos. E tem os gêmeos bivitelinos, que são aqueles que não são iguais, não têm a mesma informação genética, tá certo? Vamos falar desse primeiro caso, então, aí, ó, que é o mais comum, né, que são os gêmeos que são iguais, tá? Que são os gêmeos univitelinos, também chamados de monozigóticos. Muita gente tem muita dúvida. Como é que os gêmeos são formados? Ah, são 2 espermatozoides, são 2 óvulos, é um espermatozoide com 2 óvulos. Como é que é isso, Vasco? Muito simples, vamos lá. Nesse primeiro caso, que são os gêmeos monozigóticos, o próprio nome já fala. Eles vêm de apenas um único zigoto. Por que isso? Porque você vai ter um espermatozoide fecundando um ovócito, que vai dar origem a um óvulo, e aí forma justamente então essa junção que vai dar origem a um único zigoto. Então é um espermatozoide fecundando um óvulo, que aí vai dar origem a um zigoto, com aquela informação genética naquele zigoto, ok? Aí que vai vir justamente a formação. Vamos lá, preste atenção. Existem 2 maneiras de você formar gêmeos univitelinos, tá? A primeira maneira é o que a gente chama de uma forma precoce, uma formação precoce, tá? Dos gêmeos univitelinos. Como é que seria isso? A partir do zigoto formado, um único zigoto, tá? Ele vai começar a passar para aquelas fases que eu falei lá no primeiro vídeo, que são as divisões mitóticas sucessivas que ocorrem a partir do zigoto, que nós chamamos isso de segmentação ou clivagem, que são as mitoses a partir do zigoto para formar células embrionárias. Tudo bem? Então vai ter justamente ali na formação embrionária um acúmulo, um aglomerado de células, né? Tudo na tuba uterina formado, tá? Esse aglomerado de células vai lembrar um pouco aquela frutinha que é a amora, tá? Se você não assistiu o primeiro vídeo, volta lá e dá uma olhadinha que eu falei disso. Essa fase, tá, em que forma um aglomerado de células é o que a gente chama de mórula. Então tem a fecundação, forma o zigoto passa pela segmentação, que são as mitoses sucessivas do zigoto, para formar células embrionárias, e forma esse aglomerado de células chamada mórula. Tudo bem? Então, o que acontece? Na formação precoce, a mórula se divide. A mórula é que vai se dividir, como vocês estão vendo nesse esquema aí no slide, tá? Então, a mórula se dividindo, o que acontece? Cada mórula vai formar um blastocisto, que já é a fase seguinte, chamada de blástula, né? Então você vai ter a formação de 2 blastocistos. Vocês estão vendo no esquema aí, ó, tá? Esses 2 blastocistos, lá onde você tem a divisão da mórula, formando 2 blastocistos, e vocês veem no blastocisto aquela parte, um aglomerado de células que está logo ali em cima, alaranjado, tá vendo ali? Aquilo ali é o que nós chamamos justamente, então, de embrioblasto. É ali que surge a criança realmente. É ali que vai surgir, então, ali, justamente o embrião, o feto, vai surgir a partir daquele aglomerado de células, tá? Do embrioblasto, aquela porção, aquele aglomerado de células alaranjado que vocês têm ali. Então, o que vai acontecer? Tá? O embrioblasto, ali que você já tem células-tronco, tá? Então, é a partir da blástula, quando tem a formação do blastocisto, mesmo não formando gêmeos, naquele embrioblasto que você tem ali, é onde realmente o pessoal tira células-tronco, para, por exemplo, para fazer pesquisas, tá certo? Então, a melhor fase para você obter células-tronco para pesquisas, guarde isso,
é na fase de blástula. Aonde que são retiradas essas células-tronco? Do embrioblasto. Aquele aglomerado de células alaranjado que está ali, ó, tá? Você tem o embrião, tá certo? 2 embriões que estão ali na formação precoce, né? E ali dentro aquele apanhado de células alaranjadas. Aquilo é o embrioblasto, onde tem células-tronco, onde o pessoal retira muito para pesquisa. Mas é ali que é formada a criança realmente, tá bom? Aí o que vai acontecer? Preste atenção. Vocês estão vendo que os 2 blastocistos estão envolvidos por uma única camada de célula, tá? Que você fala então ali assim, ó, justamente que essa camada única de células é que vai dar origem a um anexo mais externo. Qual que é o anexo mais externo que eu falei com vocês, tá? Agora mesmo, num dos slides sobre anexos embrionários. É o córion. Então aquela camada de células externa, tá? Vai dar origem mais tarde ao córion. Tudo bem? Então, envolvendo o embrioblasto, cada embrioblasto em cada blastocisto, envolvendo o embrioblasto, vai ser formado uma bolsa amniótica. Então você vai ter, justamente em cada blastocisto, você vai ter a formação de aquela única camada de células envolvendo o blastocisto, tá certo? Que vai dar origem a um córion. Se nós temos 2 blastocistos, nós vamos ter 2 córions. Concorda? E você está vendo que ali dentro tem o quê? Em cada blastocisto tem um embrioblasto, né? Então, envolvendo um embrioblasto, vai ter um âmnio, envolvendo cada embrioblasto. Então, nós vamos ter o quê? 2 âmnios. Então, nós vamos ter na formação precoce 2 córions, 2 âmnios, tá certo? E cada blastocisto, tá? Já que tem uma camada de células que vai dar origem a um córion, o córion, junto com o alantóide, faz parte da placenta, né? Então, o que nós vamos ter? 2 placentas, porque nós temos 2 córions. Então, serão formadas 2 placentas, concorda comigo? Tá? Então, na formação precoce, tá? Nós vamos ter, então, 2 córions, porque cada camada de células ali, ó, vai dar origem justamente a um anexo externo, que é o córion. Já nós temos 2 blastocistos, 2 córions, tá? Você tem ali a parte interna, que é o embrioblasto. Cada embrioblasto vai ser envolvido por um âmnio. Então, nós vamos ter o quê? 2 âmnios. E cada córion, são 2, vai formar uma placenta. Vai fazer parte da formação da placenta. Então, nós vamos ter 2 placentas, tá certo? Nutrindo cada um dos embriões que serão formados a partir desses blastocistos ali. Essa é a formação mais precoce. Mas tem a formação que prevalece mais, que é a mais tradicional. Como é que seria isso? Tá? Vai ter justamente a fecundação, né? A partir de um espermatozoide com um óvulo, formando um zigoto. Aí o zigoto vai passar pela segmentação, vai dar origem à mórula. A mórula vai formar um blastocisto. Um blastocisto. Nesse blastocisto, ali dentro vai ter a formação de um embrioblasto, tá certo? O que vai acontecer? O embrioblasto agora é que se divide. Então, é que vocês estão vendo ali no desenho ali de baixo, ali dentro você tem aqueles 2 aglomerados de células alaranjados, tá vendo ali? É o embrioblasto que se dividiu, tá certo? Então ali nós vamos ter envolvidos por uma única camada de células, tá? Que vai dar origem a um córion, mas ali dentro nós já temos agora 2 embrioblastos. Cada embrioblasto vai ser envolvido por uma bolsa amniótica. Então nós vamos ter 2 âmnios, mas envolvidos por um córion, tá certo? Como eu vou ter um córion apenas, quantas placentas eu vou formar para nutrir esses 2 embriões que estão sendo formados ali dentro do blastocisto? Se eu tenho um córion apenas, será formada apenas uma única placenta, tá certo? Que será compartilhado por esses 2 embriões internos ali, ó, que foram formados a partir da divisão do embrioblasto. Na formação precoce, a divisão ocorre na mórula. Aqui é o embrioblasto que sofre essa divisão. Então, como esses 2 embriões, tá? Eles vieram tudo de um mesmo zigoto, por isso que todas essas células embrionárias são todas geneticamente iguais, porque vieram tudo do mesmo zigoto. Seja na formação precoce, seja na formação, tá, mais tradicional. Vieram todos do mesmo zigoto, tá? Então o que acontece? Por isso que todas as células são todas geneticamente iguais. É por isso que os gêmeos univitelinos, eles são geneticamente iguais. São aqueles gêmeos que são iguais. São iguaizinhos, tá certo? Tem diferenças, Vasco? Tem. Tá? Dá para você olhar assim, você vê algumas diferenças. Por exemplo, a íris, por exemplo, tá? Tem uma pequena diferença. A impressão digital é diferente durante a fase embrionária. Tem essa alteração da formação das linhas epidérmicas,
tá? O gêmeo nunca tem uma impressão digital igualzinha a outra, mas a informação genética é igual. Por isso que a gente considera que os gêmeos univiterínicos, por terem informação genética igual, eles são exemplos de quê? Clones. Eles são clones humanos, vamos dizer assim. Tá joia? Vamos para a formação, então, agora do outro tipo de gêmeo. Vamos lá. E chegamos, assim, ao nosso último tópico do nosso estudo de embriologia, que é justamente a formação dos gêmeos bivitelinos, ou também chamados dizigóticos. O que seria isso? Vamos lá. Tá? É nesse caso, então, que nós vamos ter, a partir de agora, um caso, então, que não acontece toda hora na mulher. O que é? A mulher, ela ovocita mais de uma vez. Ela libera 2 ovócitos, por exemplo. Tá certo? No caso, ela ter 2 filhos, né, gêmeos. Então, o que acontece? Ela libera 2 ovócitos, tá, naquele mês. O que vai acontecer? Cada ovócito vai ser fecundado por um espermatozoide. Por um espermatozoide diferente, tá certo? Vem um espermatozoide, fecunda um óvulo, que será formado a partir de um ovócito liberado. Vem um outro espermatozoide, fecunda o outro óvulo formado a partir do outro ovócito que foi liberado. Então, aqui nesse caso, nós temos 2 óvulos, cada um fecundado por um espermatozoide diferente. Então, são 2 espermatozoides na jogada que vai entrar aí, tá certo? Na formação desse tipo de gestação gemelar que a gente fala, tá bom? Então, o que vai acontecer? Ali nós vamos ter a formação de 2 zigotos. 2 óvulos, cada um fecundado por um espermatozoide diferentes, são 2 zigotos. Então, nós vamos ter o quê? Informações genéticas diferentes, porque vem de espermatozoides diferentes, tá certo? E os gametas, como são formados por meiose, na meiose, as células sempre que são formadas por meiose, são geneticamente diferentes. Então, o que vai acontecer? Esse espermatozoide fecundando um óvulo, uma informação genética diferente que vai ser colocada ali num zigoto. E no outro óvulo que foi fecundado pelo outro espermatozoide, vai formar um outro zigoto com outra informação genética. Então, nós temos 2 zigotos, os 2 zigotos geneticamente diferentes. O que vai acontecer? Cada zigoto vai passar pela segmentação, que são as mitoses sucessivas, formando células embrionárias. Cada zigoto vai dar origem a uma mórula, tá certo? Então vão ser 2 mórulas. Cada mórula dá origem a um blastocisto. Tudo bem? Na fase de blástula. Dentro de cada blastocisto você vai ter o próprio embrioblasto, que é aquele aglomerado de células que fica na porção superior. Tá joia? Então o que vai acontecer? Dali, nós vamos ter, então, cada blastocisto sempre tem uma única camada de células, como nós vimos no slide anterior, na formação dos gêmeos univitelinos. Então, vai ter uma única camada de células e ali dentro você vai ter um embrioblasto, tá certo? Aqui nós temos 2 blastocistos geneticamente diferentes. Dentro de cada blastocisto tem um embrioblasto, tá certo? O que vai acontecer? Num blastocisto tem uma camada de células que vai dar origem a um córion. E aquele córion vai dar origem a uma placenta. No outro blastocisto vai ter uma única camada de células que também vai dar origem a um outro córion, que vai dar origem a uma outra placenta. Tá certo? E ali, envolvendo cada embrioblasto dentro de cada blastocisto, vai ter a formação de uma bolsa amniótica. Então, no total, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter 2 córions, cada blastocisto vai ter uma camada de células externa que vai dar origem a um córion para cada um. Então, são 2 córions. Tá certo? Cada córion forma uma placenta, então nós vamos ter 2 placentas. E dentro de cada blastocisto, nós temos 2 embrioblastos envolvidos depois ali pela bolsa amniótica. Então vamos ser 2 âmnios. Então, nesse caso, nós temos 2 córions, 2 âmnios e nós vamos ter 2 placentas. Tá certo? Tá joia? Muito cuidado justamente com essas informações. Então, acontecem certos casos ali, meio diferenciados, né? Vamos dizer assim. Pode acontecer, de repente, casos extremos, vamos chamar de extremos, né? Às vezes uma mulher, por exemplo, ela tem, né, um parceiro sexual que ela tem uma relação com o parceiro sexual naquele mês que ela está liberando um ovócito. Então ela vai, tem a relação sexual e o parceiro sexual dela fecunda o óvulo formado a partir daquele ovócito que ela liberou naquele mês. Só que mal sabe ela e mal sabe o próximo que vai chegar. Que aquela mulher, naquele mês, ela estava ovocitando 2 vezes. Ela liberou 2 ovócitos. Aí o que acontece? O parceiro sexual vem, o namorado, por exemplo, foi lá e fecundou um óvulo. Tá certo? Ela liberou. Aí ele foi embora. No outro dia, o que acontece? A mulher, ela ovocitou um ovócito.
vem um outro parceiro sexual, de repente se ela tiver então a relação com outro indivíduo, e esse outro indivíduo vai e fecunda o outro óvulo, formado a partir do segundo ovócito que ela liberou naquele mesmo mês. O que aconteceu? Ela vai ficar grávida de gêmeos, porém de pais diferentes. Gêmeos dizigóticos ou biviterinos de pais diferentes. Se você conhece algum caso assim, então você sabe então justamente que realmente isso pode ocorrer. Ok, pessoal, terminamos assim o nosso estudo de embriologia, terminamos a nossa terceira parte. Faz o seguinte, dá uma curtida aí embaixo do vídeo, dá o seu like aí, se inscreva no canal para você sempre estar por dentro das grandes biodicas, tá? Com o professor Vasco, para te ajudar justamente então nas suas provas, principalmente suas provas do vestibular, ok? Então até o próximo assunto, até a próxima biodica. Valeu, gente, um grande abraço para todos vocês.